Bom dia, crianças, tudo bem? Professor Marcos aqui. Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo de regularidades celestes, parte 2. Não se esqueçam de se inscrever no canal dos Ciências Naturais, lá tem as aulas que a gente está dando para vocês, lá vocês podem reassistir as aulas, né, aprofundar o conteúdo e sanar algumas dúvidas. E, como sempre, a gente sempre lembra do Covid, né, nossa pandemia que não foi embora, ainda está aí, né, a gente tem indícios de uma segunda onda, então vamos sempre se cuidar, lembrar de se prevenir, usar máscara, lavar bem as mãos, usar álcool gel, manter o distanciamento, limpar e desinfectar os seus objetos pessoais e procurar não sair de casa apenas se for necessário. E vamos relembrar quais são os sintomas, né, febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade de respirar. Vamos lá, o período diurno tem sempre a mesma duração? Aqui a gente não consegue perceber tão facilmente, mas em outras localidades, por exemplo, no sul, só a gente lembrar do aquele famoso horário de verão, né? Por que existiu o horário de verão? Porque nos estados mais ao sul, mais abaixo, mais longe, mais afastado da linha do Equador, existe uma diferença no período diurno, né? Na hora em que o sol nasce e ele se põe, né? Na hora em que clareia e na hora que começa a escurecer. Como diz aqui, em locais próximos da linha do Equador é difícil a percepção dessa mudança, ou seja, aqui é onde a gente está, no Ceará, que é bem próximo do Equador, e os estados estão mais ao sul, é muito mais fácil perceber isso, que o período diurno não tem a mesma duração, e o período noturno também não, como ele quer dizer aqui. O nosso país é tão grande que moradores de diferentes regiões vivenciam diferentes manifestações de acontecimentos naturais. Quanto maior a latitude do local, maior a percepção, que os períodos diurno e noturno são diferentes. Aí a gente lembra o que é latitude, né? Que são essas linhas imaginárias que dividem a Terra no meio, né? São as linhas deitadas, são as linhas horizontais. E a linha do Equador, que está aqui próximo do nosso estado, é a linha imaginária como sendo zero, a linha de referência. A variação dos períodos diurno e noturno ao longo do ano. Há um dia em que o período diurno é mais longo e o noturno é mais curto. No hemisfério sul ocorre em dezembro. A esse dia a gente chama de esse período a gente chama de solstício de verão. E também tem um dia em que no hemisfério sul, o dia é mais curto e a noite é mais longa, que seria o solstício de inverno, aqui no hemisfério sul. E assim como existe um dia em que a noite é mais longa e o dia é mais curto, e existe outro dia em que o dia é mais longo e a noite é mais curta, também existe um dia em que a noite e o dia, ou seja, o período diurno e o noturno, o período em que está claro iluminado pelo sol e o período em que não está iluminado pelo sol, tem a mesma duração. E esse dia a gente chama de equinócio. E ele existe duas vezes ao ano. Ele acontece duas vezes ao ano. É o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Enquanto que aquele dia em que o período diurno é maior, ou noturno é maior, a gente chama de solstício, também acontece duas vezes. Solstício de inverno e o solstício de verão. Aqui a gente pode ver pela figura o que é o equinócio e o que é o solstício, né? Aqui pela posição, pelo movimento de rotação da Terra, a gente já pode ver, né, que a iluminação da Terra, aqui no hemisfério norte e sul, no equinócio, ela é igual, enquanto que nos solstícios ela é desigual. Uma parte do hemisfério norte é mais iluminada e no outro solstício uma parte do hemisfério norte é menos iluminada. Por isso que existem as diferenças no período noturno e diurno. E aqui a gente vê a variação dos períodos diurno e noturno ao longo do ano. Que a gente pode ver quando é que começa o solstício de verão, né, que está ligado às estações, que a gente vai ver mais para frente. Solstício de verão, ele marca o início do verão. É o período que o período diurno diminui um pouco a cada dia que passa.
Assim como o período noturno vai aumentando a cada dia que passa, até chegar ao solstício de inverno, que vai começar a se inverter. O período diurno vai aumentar a cada dia que passa e o período noturno vai diminuir a cada dia que passa. E entre eles tem o equinócio, né? O período em que o período diurno e noturno tem a mesma duração. As estações do ano. As estações do ano são os períodos de aproximadamente 3 meses cada, entre um solstício e um equinócio. As estações nos dois hemisférios acontecem de maneira diferente, enquanto em um é verão, no outro hemisfério é inverno. É sempre o contrário. Aqui a gente vê, ó, acontecimento e data. Solstício de dezembro, dia 21, 22 ou 23 de dezembro, no hemisfério sul é verão e no hemisfério norte é inverno. Aqui a gente vai chamar então de solstício de verão e no hemisfério norte a gente vai chamar de solstício de inverno. O equinócio de março, dia 20 ou 21 de março. Aqui no hemisfério sul marca o início do outono e no hemisfério norte marca o início da primavera. Solstício de junho, dia 21, 22 ou 23 de junho. Aqui no hemisfério sul marca o início do inverno e no hemisfério norte marca o início do verão. O equinócio de setembro, dia 22 ou 23 de setembro. Aqui no hemisfério sul marca o início da primavera e no hemisfério norte marca o início do outono. Então a gente pode ver a relação entre as estações do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte. Quanto mais próximo à linha do Equador, ou seja, baixas latitudes, menores são as diferenças climáticas entre o verão e o inverno. Por outro lado, quanto mais nos aproximamos do sul do país, mais nítida passa a ser a diferença climática entre as estações. É o que eu tinha dito, né? Aqui no nosso estado, no Ceará, a gente não consegue ver bem assim a mudança das estações entre o verão, o outono, a primavera e o inverno. A gente não consegue ver bem nítido, mas no sul a gente consegue ver muito nitidamente, né? Aqui pelas imagens. A gente consegue ver essa passagem das estações no outono, a, as folhas ficando mais marrons, né? Se preparando para o inverno. Aí no inverno as folhas caindo, as árvores ficando só os galinhos congelados, né, frias. Na primavera as flores voltando, as árvores ficando mais coloridas e no verão elas ficando bem verdes, os capins subindo. A gente consegue ver isso um pouco mais claro na parte mais sertã, na parte mais rural, que tem muita árvore. Nascente e poente do sol. A trajetória aparente do sol não é exatamente a mesma todos os dias do ano. Nem sempre é o mesmo nascente e o poente. Dizemos que a trajetória do Sol é aparente porque, na realidade, é a Terra que está em movimento. Ou seja, a gente consegue ver, a gente diz, né, que o Sol nasce no leste, ele vai caminhando, meio de ele está lá em cima da tua cabeça e vai caminhando para o oeste até se pôr no oeste. Só que não é o Sol que está se movendo, é a Terra que está se movendo. Por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol ou trajetória aparente do Sol. Aqui a gente pode ver nessa figura a, esse movimento aparente do Sol, do nascer ao se pôr dele. Aqui a gente tem uma figura, tem as figuras que mostram justamente essa movimentação anual em diferentes pontos do nosso país. Aqui mais ao norte, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, mais ao sul em São Paulo e mais ao sul ainda em Porto Alegre. Solstícios e equinócios. A rotação e a translação são exemplos de movimentos da Terra. A rotação é o giro do planeta ao redor de um eixo imaginário e origina os dias e as noites. O movimento da Terra ao redor do Sol é denominado translação. Uma volta completa ocorre em aproximadamente 365,25 dias, ou seja, 365 e um quarto de dia. E a cada 4 anos a gente tem o ano bissexto, que é um ano que tem um dia a mais. Aqui a gente pode ver um pouco mais claro o que é que acontece, como é que ocorre os solstícios e os equinócios. Aqui a gente tem um exemplo de como acontece o equinócio.
e as estações do ano e também a questão da temperatura. Aqui, nessa primeira figura mais à esquerda, a gente vê como é que a Terra está quando acontece um equinócio. Vocês podem ver aqui que a linha do Equador divide o hemisfério norte, que está mais acima, e o hemisfério sul, que está mais abaixo. Ou seja, o Trópico de Câncer ele está no hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio está no hemisfério sul. Vocês podem ver que metade do hemisfério norte está iluminado, que é a metade que está à direita, e metade não está iluminada, que é a metade da esquerda. Assim como no hemisfério sul, metade está iluminada e metade não está iluminada. É por isso que o dia tem a mesma duração que a noite, porque metade está iluminada e a outra metade não está, então a divisão é certinha, igual. Já agora nos solstícios, aqui na figura do meio, solstício de dezembro, vocês podem ver que o hemisfério norte, ou seja, tudo que está acima da linha do Equador, tem mais área na sombra do que área iluminada. Ou seja, isso vai fazer com que o período noturno seja maior do que o período de... Ou seja, a noite vai ser mais longa. Por quê? Por causa da forma como a Terra está quando ela está sendo iluminada pelo Sol. Aqui na primeira imagem, metade está iluminada e metade não está. Aqui na do meio, tem menos, tem menos área do hemisfério norte iluminada do que não iluminada. E, consequentemente, no hemisfério sul, aqui abaixo do Equador, tem mais área iluminada do que não iluminada. Ou seja, no hemisfério norte, o período noturno vai ser maior do que o período diurno. Já no hemisfério sul vai ser o contrário. O período diurno vai ser maior do que o noturno, porque tem uma área iluminada maior. E a última imagem é o solstício de junho. Aqui é o contrário. O hemisfério norte, que é tudo que está acima da linha do Equador, está mais iluminado. Tem uma parte maior, tem uma área maior que está iluminada do que a outra área que está sombreada. Isso no hemisfério norte, tudo que está acima do Equador. E tudo que está abaixo do Equador, no que é o hemisfério sul, está com a área sombreada maior do que a área iluminada. Ou seja, no hemisfério norte, que está acima do Equador, o período diurno vai ser maior do que o noturno. E no hemisfério sul, tá abaixo do Equador, o período noturno vai ser maior do que o período diurno, justamente por causa dessa iluminação que não é igual. Então a gente entendeu que o solstício acontece por causa da iluminação igual da, da, da Terra, metade do hemisfério norte e metade do hemisfério sul estão iluminados e a outra metade está não iluminada. Já nos solstícios ocorre uma iluminação desigual, por isso que um período noturno vai ser maior do que o outro. O nascente e o poente das demais estrelas e da Lua. A posição e o movimento aparente das estrelas são muito importantes para povos antigos para navegações noturnas e época de plantio. Antigamente, os povos eles não tinham toda essa tecnologia, não existia nenhum tipo de tecnologia, então eles tinham que se basear pelas estrelas para se orientarem, para navegar. E assim como para plantio também, porque eles não tinham essa noção exata, eles não sabiam explicar o porquê, mas eles sabiam que existia uma relação entre o céu, entre as estrelas, e a época de plantar, porque eles sabiam que existia uma época em que chovia mais do que o normal, e essa era a hora de plantar. E eles percebiam que algumas estrelas específicas estavam no céu naquela época. Então eles não sabiam explicar o porquê, mas eles sabiam que a época de plantio tinha relação com o céu. Por isso que monitorar o movimento das estrelas era muito importante para eles. Era uma questão de sobrevivência. Uma pessoa poderá observar o movimento aparente das estrelas no céu em noites de céu limpo e longe de luzes intensas, né? Aquele céu do interior, que você consegue ver muitas estrelas em comparação com o céu na cidade.
Por causa das luzes, você não consegue ver quase nenhuma estrela. A Lua tem seu nascente no lado leste do horizonte e seu poente no lado oeste. Aqui a gente tem uma técnica de fotografia que você consegue fotografar o caminho que as estrelas vão fazendo. Algumas estrelas aqui mais ao centro, elas não somem nem nascem no horizonte. Elas apenas fazem esse movimento circular e você consegue ver ela durante todo o movimento circular se você ficar observando ela o dia todo. Já algumas outras estrelas que estão mais aqui, mais para a esquerda, elas somem durante um período no horizonte, assim como o Sol também some e a Lua também. E aqui é a nossa atividade, né, de 4 questões relacionadas com a aula de hoje. A primeira, o dia e a noite têm a mesma duração em todo o nosso país ao longo do ano? Segunda, o que é solstício e equinócio? Terceira, o que marca o início das estações do ano? Quarta, quando é verão no hemisfério sul? Que estação é no hemisfério norte? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, procure a gente. E não se esqueçam de olhar as nossas aulas lá no canal do Ciências Naturais e até a próxima.